Olá, boa tarde. Obrigado pela sua audiência aqui no Vida Saúde. No programa de hoje nós vamos falar sobre a prevenção e o tratamento de problemas renais. A questão atinge milhares de pessoas no mundo inteiro e no nosso estúdio nós recebemos aqui a médica nefrologista do Hospital Dilson Godinho, Tatiana Vieira Carneiro. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Débora. É um grande prazer estar aqui hoje falando de um assunto tão relevante e importante para todo mundo e que eu gosto muito. Ótimo. Aqui com a gente também, mais uma vez, Débora Ribeiro, nossa querida amiga e apresentadora. Vamos Ei, tirar dúvidas, Rafa. né? Oi, doutora. Boa tarde, Rafa. Oi, gente. Estou aqui de volta. Uma coisinha que a gente nem imagina, né? Nossos rins têm um papel tão importante no funcionamento do nosso corpo, né, doutora? Exatamente. O rim é um órgão assim, de extrema importância, ele é muito complexo. Só para vocês entenderem, ele recebe cerca de 25% de todo o sangue bombeado pelo nosso coração. Então, ele é o filtro. Né? Não. Agora, antes então de a gente aprofundar sobre o tema hemodiálise, queria que a senhora explicasse o que é nefrologia. Bem, nefrologia é uma especialidade até bem pouco conhecida, mas é uma especialidade que se dedica à prevenção, ao diagnóstico, ao tratamento das doenças do sistema urinário, em especial o rim. Pelo fato da nefrologia ser tão pouco conhecida, foi criado o Dia Mundial do Rim. E esse ano nós estamos na 17ª edição, ele é comemorado todo mês de março. E esse ano nós estamos com o tema Saúde Renal para Todos. Educando sobre a doença renal crônica, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Né? Uhum. E o que é a doença renal crônica? Bem, a doença renal crônica, Rafael, é quando ocorre um comprometimento da função ou da estrutura do rim por pelo menos 3 meses. E ela é dividida em 5 estágios. O estágio 1 é um estágio mais leve, o estágio 5 é um estágio mais grave. Muitas vezes, nesses estágios 5, o paciente vai depender de uma terapia de substituição renal. O que é isso? É o transplante renal ou as diálises, entre elas a hemodiálise, que é tão falada, né, e que muita gente não conhece. Uhum. Você falou aí sobre as diálises, né? Primeiro, ela falou sobre uma coisa que a gente até comentou antes do programa, né? Sobre a questão da gente fazer xixi. Uhum. Tem gente que faz muito xixi durante o dia, outras pessoas fazem menos. A pessoa que faz mais xixi, ela tem um melhor funcionamento dos rins? Não necessariamente, Débora. Olha, não necessariamente. É verdade, né? A pessoa pode urinar aparentemente normal, né? Muitas vezes o paciente fala assim: nossa, eu urino demais, doutor, eu urino a noite toda. E não necessariamente esse paciente tem uma função renal normal. Inclusive, muitos pacientes em diálise têm um volume urinário ainda bem considerável. E aí ela entrou numa outra questão, Rafael, que eu queria saber também, que ela falou as diálises. O que é a diferença de diálise para hemodiálise? Parece que a hemodiálise é um tipo de diálise, é isso? Sim. Quando o rim não funciona, quando ele cai cerca de 90% da função, quer dizer, ele funciona entre 10% e 15%, esse paciente vai precisar de uma terapia de substituição renal. E, entre elas, nós temos o transplante e nós temos as diálises. A diálise nós temos basicamente 2 tipos, a diálise peritoneal e a hemodiálise. Né? E são essas as opções do paciente quando chega nesse estágio. A hemodiálise vem de hemo, de sangue, é isso? Sim, é aquela... Exatamente, porque a hemodiálise ela puxa o sangue do paciente, tem uma bombinha, através de um aparelhinho que é colocado no paciente, puxa o sangue do paciente, o sangue passa na máquina e volta mais limpo para o paciente. Então, é a hemodiálise. E nós temos a diálise peritoneal, que é a diálise que faz através da barriga. Também uma outra opção. Agora, doutora, a doença renal crônica, quais são aí os sintomas? Como que a pessoa vai perceber aí que está, de repente, com algum problema? Essa é a nossa grande questão, porque muitas vezes o paciente não tem sintomas. E ele só vai apresentar sintomas, na maioria das vezes, em estágios mais avançados. Então, é essa a nossa grande questão, educar sobre a doença renal. Em estágios mais avançados, o paciente pode apresentar enjoos, vômitos, alterações do hábito intestinal, soluços, falta de ar, inchaços. Né? Então, é importante a gente prevenir. Né?
E uma questão muito importante é a hipertensão, que muitas vezes os pacientes renais apresentam, a hipertensão. Mas o mais importante é prevenir. Como diagnosticar a doença renal em fases iniciais? Então, é muito importante a prevenção. Então, falando sobre isso, né, o que é o diagnóstico? Como é O feito? diagnóstico. A gente sempre vai em busca daquelas pessoas que têm algum fator de risco. Hoje, as causas mais frequentes da doença renal são hipertensão arterial e o diabetes, que são altamente prevalentes no mundo todo. A hipertensão é a pressão alta? Sim, a pressão alta, exatamente. E além da pressão alta e do diabetes, aqueles pacientes obesos, tabagistas, etilistas, pacientes que têm infecções urinárias de repetição, né, infecções graves, né, que acometem o rim, cálculos renais. Então, todos esses são fatores de risco para o desenvolvimento da doença renal crônica. Muitos fatores de risco, Muitos realmente fatores. precisa aí ter um alerta muito grande sobre esse assunto. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o tratamento aí da doença renal, mas antes nós vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já. Já estamos de volta com o nosso programa Vida e Saúde na tela da Rede Mais Record TV. Obrigado sempre pela sua audiência. Hoje estamos recebendo aqui a doutora Tatiana Vieira Carneiro, que é médica nefrologista. Hoje nosso tema aí são os problemas renais e aqui com a gente também está a apresentadora Débora Ribeiro, tirando todas as dúvidas aqui dos nossos telespectadores também, né, Débora? É isso aí. E no bloco anterior, a doutora começou a falar sobre os diagnósticos. Eu estou em casa. Como eu identifico, doutora? Preciso ir no nefrologista. O meu corpo me dá algum sinal? Que sinais que podem ser esses que eu posso identificar em mim a necessidade de ir no nefrologista? Sim, o corpo sempre nos orienta o que fazer, né? Onde procurar. Mas o inchaço, o edema, aumento da pressão. Então, é importante a gente sempre estar avaliando a pressão arterial, alteração da coloração da urina. Quando, por algum motivo, fazemos um exame de urina, encontrar proteína no exame de urina, quando a urina estiver espumosa, né? Então, esses são alguns indícios de que nós estamos com alguma alteração no sistema urinário. Ok. Falamos aí dos sintomas, né? Um pouquinho do diagnóstico. Agora, entender como é que funciona o tratamento da doença renal, doutora. Bem, o tratamento da doença renal é muito amplo. Mas, em relação à hemodiálise, que é o que a gente deve falar bastante e que a grande maioria da população tem dúvida, eu até convido a quem tem dúvida e gostaria de conhecer os serviços de hemodiálise. Nós, lá do Dilson Godinho, estamos abertos a receber. Até é interessante que conheçam o serviço. E a hemodiálise ela está indicada naqueles pacientes quando eles têm a doença renal crônica mais avançada, que perdeu mais de 90%, 95% da função renal. Então, esses pacientes eles começam a ter inchaço, a pressão começa a subir muito, o sangue ele começa a reter várias substâncias, ureia, creatinina, então ele começa a ter muitos sintomas. Então, nesse momento, está indicado a hemodiálise, que vai ser para limpar o sangue desse paciente. Agora, o tratamento substitui as funções do rim? Seria o melhor, mas não. Ele substitui parte. O rim é um órgão muito complexo, então a hemodiálise ela consegue limpar parcialmente o sangue do paciente e retirar o líquido em excesso para que esse paciente possa continuar a viver. Então, hoje, apesar de tudo, de ser um tratamento considerado até difícil, é muito gratificante, sabe, Débora? Porque até 1950, 1960, a gente não tinha isso. Quem tinha problema renal avançado não tinha como viver. E hoje tem a hemodiálise e ela é um procedimento muito efetivo.
e ela não substitui, porque além de limpar o sangue e tirar o líquido, o rim produz hormônios, é responsável pelo equilíbrio ácido do organismo, equilíbrio do sódio, magnésio, várias substâncias. Né? Agora, este tratamento ele é difícil para o paciente, gera algum desconforto? Como é que é essa dinâmica? Olha, é um pouco difícil, porque o paciente ele tem que mudar os hábitos de vida dele. E toda mudança é um pouquinho difícil mesmo. Mas a gente tem que... Eu sempre falo com o paciente, é gratificante hoje termos no nosso arsenal terapêutico a hemodiálise, porque antigamente a gente não tinha. Hoje ele pode continuar vivendo, e é esse lado que a gente costuma mostrar. Mas, sim, ele pode ter alguns sintomas durante a diálise, sim. Ele pode ter náuseas, enjoos, vômitos, a pressão pode cair um pouquinho, pode ter uma dor de cabeça, mas é muito mais positivo do que negativo, sem dúvida. Né? Até porque você está dando aí uma qualidade de vida, né, para esse indivíduo que tem que fazer esse tratamento. Uma qualidade e uma possibilidade de vida. Você alonga aí mais esse período Sim, de vida, né? Claro, e muito, muito. Né? Muito. Rafael, eu queria perguntar para a doutora o seguinte. O paciente que já chega nesse ponto de fazer a hemodiálise, né, de ter que fazer as diálises, ele é um paciente já, vamos dizer assim, que tem uma possibilidade de precisar fazer um transplante de rins lá na frente? Sim. Inclusive, quando o paciente ele tem indicação de hemodiálise, que é o estágio 5, ele pode optar por fazer um transplante antes de fazer hemodiálise, se ele tiver um doador já. Geralmente, o doador é familiar, né? Um doador já conhecido. Ele pode já fazer. Isso chama transplante preemptivo. Então, ou o paciente faz o transplante, ou ele faz hemodiálise ou diálise peritoneal. Entendi. E ele pode iniciar com a hemodiálise ou a diálise peritoneal e, posteriormente, fazer o transplante, que é o que a maioria das vezes acontece. O transplante ele é só sugerido no estágio 5? Exatamente, no estágio 5. É considerado uma terapia de substituição renal. É um tratamento como a hemodiálise e como a diálise peritoneal. E quando esse paciente já faz esse transplante, ele continua fazendo a hemodiálise ou aí ele já está, tipo, me libertei? Me libertei. Lembrando que esse paciente pode perder esse transplante por algum motivo, que seja por uma rejeição, por alguma infecção, infelizmente pode acontecer e o paciente voltar para a hemodiálise. E, às vezes, o paciente transplanta e, alguns dias, até que o transplante venha a funcionar adequadamente, ele pode ainda fazer hemodiálise por alguns dias. Até porque existe um percentual, né, desse transplante dar certo. Qual que é esse percentual? O percentual é muito alto. Graças a Deus, hoje, com as terapias de imunossupressão, a grande maioria transcorre sem problemas, né? Hoje, a gente tem um arsenal terapêutico fantástico, as técnicas também. Então, a grande maioria evolui bem. Doutora, o nosso tempo do programa está acabando, mas uma última questão. Depois desse transplante, a pessoa pode aí ter uma vida normal, digamos assim? Sim, uma vida normal. Eu digo normal que todo mundo deveria ter, com os cuidados dos hábitos de vida, atividade física, alimentação adequada, tudo isso. Então, sempre cuidar e prevenção, né? E muita água. Prevenção. Com água, eu sempre falo, quem não tem problema renal, que tem uma doença renal crônica já avançada, tomar em torno de 2 litros a 3 por dia é um volume bom. Ótimo. Muito obrigado, doutora, pela sua participação. Obrigada, Volte Rafael. mais vezes. E obrigado, Débora, também. Beijo, um prazer. Brigadão. Até mais, gente. Até a próxima.